Boa noite, FTU Brasil, FTU Mundo, FTU das Galáxias. Boa noite. Tem alguém nos ouvindo? Com certeza tem, né? E nós agradecemos muito que você esteja presente, porque a palavra de Deus é a resposta e a arma contra toda investida que você tem sofrido. Qualquer problema que você esteja passando, aqui está a solução. E é muito legal você parar agora, esses 40 minutos, às vezes a gente vai um pouquinho mais, para investir na sua fé. Porque hoje você vai entender qual foi a arma que Jesus usou contra a investida do diabo ali no deserto, né? E assim, mesmo você dizendo assim, mas eu não tenho problema. Mas a palavra de Deus, ela te sustenta, ela te dá força, ela te anima de uma forma que você nem imaginava. Então, talvez você nem saiba que você esteja passando por um problema. Mas a palavra de Deus, ela te revela aquilo que você precisa fazer para superar tudo isso. Se bem que é meio difícil achar alguém que não tem problema. Mesmo na EBI, se a gente for lá agora, vai ter alguém. Tem alguém aqui que não tem problema, gente? Tem? Não. Hoje em dia está bem complicado Tá bem difícil, né? Achar alguém, porque todo dia a gente enfrenta problema. Se não é fora, dentro da gente mesmo, na nossa cabeça. Então você precisa estar aqui bem armado, tá? Não é com uma faca, não é com fogo, como a gente tem visto por aí, não. É com a palavra de Deus. Ela é a única resposta para todos os problemas. Vamos fazer uma oração? Você ora pela gente? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nessa noite estamos aqui reunidos, meu Pai, para ouvir qual a Tua vontade para cada um de nós, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui entre nós e o Senhor está nos mostrando aquilo que precisamos ouvir e fazer. Então eu te peço que onde esse adolescente estiver, ouvindo essa palavra, que o Senhor venha alcançá-lo e que hoje ele tenha uma resposta para aquilo que ele está precisando, uma solução para o problema que ele está enfrentando, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha abençoar essa noite, essa meditação que vamos fazer e que tudo que for falado, meu Pai, venha ser falado de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, em episódios anteriores, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Lembrando um pouquinho antes, ele mesmo se encaminhou lá ao Jordão, ele, pela própria vontade, foi para o batismo nas águas, mas para o deserto foi o Espírito Santo quem o levou. E tem um porquê disso, quem assistiu semana passada lembra que tinha um porquê, o lugar, o porquê e todos os personagens que estavam ali no deserto. Vai ver que daqui a pouco entram novas pessoas aqui na história, mas hoje ele ainda está ali, ele contra o diabo, cara a cara, frente a frente. E hoje a gente vai entender aqui a segunda tentação. A primeira, vocês lembram qual foi? Que ele transformasse pedras em pães. Deixa eu aqui confirmar se eram pães. Não é só um, porque a fome era grande, né? Então, quando a gente tem uma necessidade, o estômago está roncando, a fome não espera. Alguém já passou fome aqui? Passar fome mesmo? Não é sentir vontade, não, fome de uma hora, não. Falando passar fome, de não ter nada para comer, ninguém. Graças a Deus. Mas tem gente que passa. Você teve na África, você deve ter visto bastante situações assim. Pessoas que não tinham o que comer e tinham que comer o que encontravam na rua. Então, e nem eram assim restos de outras pessoas, eram mesmo animais que encontravam, aquele ratinho passando se tornava um alimento. Folhas de árvores, qualquer folha se tornava um alimento. Então, as pessoas, para se sustentar, elas faziam qualquer coisa. Então, não tinha como elas irem no mercado e nem sequer numa feira. Então, a única coisa que elas tinham é aquilo que elas podiam alcançar. O que tivesse à mão. O que tivesse à mão. Não tinha escolha. Muitas vezes você abre o armário lá, a despensa da sua casa e fala, mãe, não tem nada para comer. Quem já falou isso? Mas tem o que comer. Talvez está lá um pacote de arroz,
tem lá um pacote de farinha, não é que não tenha o que comer, que você não quer fazer, mas você tem lá a condição de fazer algo. Agora imagina não ter nada, não tem supermercado no deserto, não tem lá fast food no deserto, não tem. Aquela marquinha lá do M não tinha lá no deserto. Então, não é questão que Jesus estava ali querendo escolher. Não, no deserto não tem opção. E ele estava em jejum. 40 dias. 40 dias a fome apertou. Então, você vê, primeiramente, foi na necessidade. E agora, vendo o tentador que Jesus não caiu lá na armadilha dele de transformar a pedra em pão, ele veio com a segunda tentativa. Então, o diabo o transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Então, o diabo fez ali um teletransporte. É possível isso acontecer? Quando você está lá no jogo online, você não é transportado para dentro do jogo? Sim. Olha só. Quer dizer, a mesma sensação de você estar num lugar, mas de repente você não está mais, você está em outro. É isso que aconteceu. Quer dizer, ali, a gente sabe também que lá na frente, depois com Filipe também aconteceu isso, mas foi pelo Espírito Santo. Então você pode estar num lugar, de repente você não está. De repente estou aqui, se eu sumir, você já sabe o que aconteceu. Arrebatado vai ser bastante gente aqui. Mas pode acontecer. Então ali, naquele momento, ele levou para um lugar alto. O que é a cidade santa? Quem sabe? Qual que é a cidade santa? Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, a cidade escolhida por Deus. Então, ali, Jesus do deserto foi transportado para Jerusalém. Jerusalém era a capital, onde todo mundo queria estar. A gente, esses dias, fez um paralelo, né? Nos lugares do mundo, onde as pessoas querem muito viajar. Jerusalém era o lugar onde todo o povo judeu queria estar. Então, digamos que naquele momento, se eu não quisesse estar no deserto, eu queria estar onde? Jerusalém. Jerusalém tinha condição, tinha a feira, tinha mercado, tinha comida. Jerusalém tinha onde tomar banho, Jerusalém tinha casa, tinha o povo, tinha o templo, que é onde a gente está aqui agora. Você está aqui no Templo de Salomão. Então, era o lugar que não vem caravanas, Bianca, de todos os lugares para cá? É parecido, quer dizer, todos querem estar no Templo de Salomão e você tem o privilégio de estar aqui. Você que nos assiste, que ainda não conhece, um dia você vai estar aqui. Ou lá na Cidade Santa também, que é Jerusalém. Então, onde estava ali o desejo, o diabo foi, transportou Jesus para lá. Mas não foi para um lugar qualquer. A gente está aqui no 10º andar do Templo de Salomão. Quem conhece a Godlywood School sabe que tem um andar a mais aqui, que é o 11º, onde tem aquelas pontinhas que você vê no templo, não é? Isso é o pináculo. Então, quando fala aqui que o diabo colocou Jesus lá na ponta, no pináculo do templo. Como se você subisse naquela pontinha que tem aqui em cima. Imagina só, estava lá, num lugar alto, como se ele estivesse lá em risco, né, Natália? E provavelmente era o prédio mais alto de Jerusalém, né? Porque fora do templo, acho que o único prédio, grande construção que existia era o palácio. Mas então o templo era realmente um lugar de mais destaque, era mais alto. E era isso que o diabo queria mostrar para Jesus ali naquele momento, a altura, onde ele poderia ver a cidade inteira. Então imagino eu que a proposta do diabo era, olha aqui onde você está, olha essa altura. Então, ele vai dar aqui, vai fazer a proposta ainda que a gente vai ler. Mas já para Jesus, vê de cima. E eu imagino que a visão que o Pai tem de cima. Então, Jesus, quando viu aquilo ali, é a mesma visão que o Pai tem de cima. E o diabo foi ali, não? De novo, mais uma vez, mudou um pouquinho a estratégia. Sim. Mudou a estratégia porque ele viu que a primeira não funcionou, justamente para fazer com que Jesus caísse nessa tentação. É interessante isso aqui. Se a gente fizer hoje um paralelo do risco que você está correndo quando você também é transportado ali do mundo real para o mundo virtual, você está em risco também.
Porque ali, como a gente tá falando aqui, saiu de um lugar onde Jesus já estava ali há 40 dias. Você sabe que quando você está em um lugar, mesmo que você esteja passando extrema necessidade, você se adapta. Jesus já sabia os lugares que ele não podia pisar, ele já sabia onde estavam lá as cobras, os escorpiões, ele já tinha, digamos, um domínio daquele ambiente do deserto. De repente, ele vai para um lugar mais alto. Na ponta do pináculo do templo. Não era por acaso que ele estava ali. Porque quando ele faz agora a proposta, mas olha só o discurso agora de Satanás. E disse-lhe novamente, ele vem com a dúvida: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Qual foi a resposta de Jesus lá quando ele fez a primeira tentação lá de transformar a pedra em pão? Qual foi a resposta de Jesus? Ele usou o quê? Palavra. A palavra. Agora, o diabo, sabendo que Jesus não caiu na necessidade, na fome, no básico que ele estava lá urrando de fome, ele usou o mesmo que Jesus usou, quer dizer, a mesma arma que Jesus usou, agora ele foi usar. Ele entendeu, ele não vai cair na necessidade. Ele não vai ceder para a fome dele. Então eu vou usar agora, novamente, você vê que ele não abandonou a dúvida, que é a primeira coisa que o diabo vai usar contra a sua fé, contra aquilo que você tem certeza, ele vai colocar uma dúvida. No seu ponto fraco. Se você tem um problema na família, ele vai usar o seu ponto fraco. Se você foi abandonado pelo seu pai, sempre vai ter alguém ali para colocar o dedinho na sua ferida. Então, onde está a sua dor, ele vai usar. E ele, sabendo que Jesus ainda não podia se revelar como filho de Deus, ele começou a usar essa estratégia. Será que você é mesmo filho de Deus? Você nasceu da Maria. Por que então você não se revela? Ele queria, de todo modo, atrapalhar o sacrifício de Jesus. Então, ele foi lá, usou a estratégia de uma palavra. Os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que não, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Ele estava usando o salmo. E assim, né, o diabo também faz isso com a gente. Às vezes ele vem com uma palavra tirada do contexto, fora do contexto que está na palavra de Deus, aquele versículo solto que muitas pessoas gostam de usar lá na rede social. Então, pegou aquele versículo solto, fora do contexto, e lança pra gente. E aí você toma uma decisão seguindo o seu coração, se baseando nessa palavra, nessa palavrinha, fora de contexto. E foi isso que o diabo fez, porque o contexto, se a gente ler lá nos Salmos, não é esse. Não é esse de você ir lá, então vamos jogar daqui, o anjo vai vir e vai me salvar. Não é isso. Se fosse isso, quantos suicídios iam ser evitados, né? Os suicídios não iriam acontecer, mas não é assim que funciona. Então, tirou de contexto e jogou em cima de Jesus. Como a gente viu um caso recente, né, de um jogador de futebol adolescente que saiu para a festa e a mãe falou: não vai, fica em casa, meu filho, não vai. Não deu outro. Pegou e morreu. De manhã, sai de uma festa, recebeu a proposta para ir para outra festa, já de manhã, poucos metros depois, teve um acidente e morreu. Então, isso é tentar, você está querendo pagar para ver. A mesma coisa a pessoa encher um copo de veneno, tomar, vou ver se Deus me guarda mesmo. Está escrito, se eu tomar alguma coisa mortífera, não vai me fazer mal algum. Você está tentando a Deus. Você está se colocando em risco, você está fazendo mal para você mesmo. Você, quando a gente sempre toca no ponto, né? Até ontem alguém me perguntou lá na school, será que eu já posso, eu estou gostando de alguém da minha escola, é errado eu gostar, é errado? Já está caindo, você já está indo pelo caminho errado, você já sabe que você está cedendo ao sentimento, à paixão, já está olhando para onde não deve, você já está alimentando o que não deve nos seus pensamentos. É a mesma coisa, está sendo arrastado. E aí o diabo usa fora de contexto para te fazer dar um argumento, que é o que muitas igrejas hoje em dia fazem. Eu te dou um argumento para você viver uma vida errada. Tipo assim, Deus aceita todo mundo é filho de Deus. Ah, não, Deus te perdoa. No último instante, você vai ter chance.
de ser perdoado, de pedir perdão para Deus. Quem garante? Você vai pagar para ver? Então Jesus não pagou para ver. E muitos adolescentes hoje estão exatamente nessa posição. Você está até no templo. Aparentemente você está no FTU, você está com a sua camiseta aí, você está assistindo aqui a live agora. Parece que você está lá no alto. Você está lá em cima, todo mundo te conhece, você participa de tudo, você é prestativo. Mas o que você está alimentando dentro de você? Então o diabo, ele não vai colocar a pessoa lá embaixo. Não. Ele tira você aqui, ele tira você da santidade, aparentemente ele te coloca lá em destaque. É um monte de like, de curtida, eu vou ser famosinho, todo mundo agora me elogia, eu sou da galera, eu sou bem aceito, na escola todo mundo me reconhece, todo mundo sabe quem eu sou, conhece o meu nome. É na ponta do pináculo onde você está. Você está em risco. O diabo faz isso, né? Ele leva a pessoa lá em cima, pode ver, está no auge do sucesso. Aparentemente está tudo bem, mas por trás o que está? Depressão, crise de ansiedade, desejo de suicídio. Pode ser o mais famoso para esse mundo. O diabo sempre vai jogar aqui a mesma tentação que ele fez com Jesus. Vai. E a gente sempre tem aquele pensamento assim, comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer porque eu estou vigiando. Mas tá mesmo. Porque às vezes a gente pergunta, o que você leu essa semana? Não sei. Então você não está vestido da armadura de Deus. Você não está se armando da palavra para que você possa combater o mal. E o diabo, quando ele percebe aquilo que funciona na gente, ele vai continuar insistindo. Então, se você tem sido levado por esses versículos soltos, essas ideias que muitas pessoas jogam por aí, ele vai continuar investindo nisso. E é aí, eu já conheci jovens dentro da igreja, jovens na igreja que estavam ali todo dia e de repente, por conta de uma ideia, que pegaram um versículo bíblico, alguém distorceu aquele versículo e colocou dúvida na pessoa e hoje ela já não está mais aqui. Então, qual é o argumento dela? Não, mas vocês falam da palavra de Deus, mas a palavra de Deus também diz isso aqui. Então, fica fazendo justamente isso que o diabo está fazendo. E se a gente não vigiar e a gente se deixar levar por isso, a gente vai cair. Então, você pensa que você está numa posição porque você tem o seu pensamento, você tem a sua ideia, mas na verdade você não está. Você está indo pela ideia, aquela ideia que te ganhou. Pois é. E aqui a gente não está falando de uma boa ideia, não. A gente está falando de algo que Jesus suportou, ele passou por amor a nós, se preparando já ali para o caminho do Calvário. Semana passada a gente falou, né, que o deserto é onde o Espírito Santo é como uma faculdade, a escola onde são formados os homens e as mulheres de Deus, que são humildes para aceitar passar pelo deserto. E aqui a gente está vendo que o deserto não fez Jesus mais fraco. Ele não enfraqueceu Jesus, ele fortaleceu. Então, quando o diabo veio com esses salmos que Jesus conhecia muito bem, ele sabia a situação que Davi estava passando quando escreveu o Salmo 91. E não tinha nada a ver com o que ele estava vivendo ali. Então, na hora, ele rebateu. Olha só, Jesus usou o também está escrito. Presta atenção, porque o diabo falou, porque está escrito. E o diabo respondeu para Jesus, aquilo ali, ele propôs, né, que ele se jogasse, que os anjos iam salvar. Mas Jesus falou, também está escrito. Quer dizer, eu sei a palavra da verdade, não só de ler, diabo, não só de sair da boca, mas de viver essa palavra. Aí que está a diferença. Sim. Jesus vivia. Jesus é a palavra de Deus. Tudo que a gente está lendo aqui é o Senhor Jesus. Ele é a palavra, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, ele não estava falando ali para uma tentação ou simplesmente para se livrar. Ele estava falando o que ele vive, o que ele viveu. E ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui entra o temor a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é quando você respeita a Deus e você guarda os mandamentos de Deus.
Então, o temor, a base dele é a obediência. E essa palavra aqui está escrita lá em Deuteronômios, para os curiosos, depois se você ler o contexto dela, também é muito forte. Porque são os mandamentos de Deus para o povo de Israel. E quando está lá escrito essa parte, não tentarás o Senhor teu Deus, tem um exemplo de quem tentou a Deus. E que não era para ser repetido. E depois disso tem assim, guarda os meus mandamentos, obedece. Então tem lá toda a orientação do que a gente precisa fazer. Então quando a gente teme a Deus, a gente vai buscar saber qual que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É que eu me jogue para que os anjos me peguem? Não é essa a vontade de Deus para minha vida. O que Deus quer? Deus quer a minha obediência. Deus quer a minha vida. Mas eu só posso dar para Ele se eu obedecer, se eu temer a Ele. Se eu não tiver esse respeito, essa dedicação, não existe temor na minha vida. Não adianta você dizer por aí, ah, não, eu tenho temor a Deus. Você tem temor ou você tem medo de não ser salvo? Porque existe diferença. O temer a Deus é esse respeito, essa obediência à palavra de Deus que você está ali diariamente, como Jesus falou aqui. Está escrito e ele falou com propriedade, porque ele sabia o que era. Então, ou você tem propriedade daquilo que Deus está mandando você fazer e você vive, ou são só palavras vazias. Ele poderia, naquele momento, como muitos fazem, né? Ah, está me afrontando aqui, está me testando, você vai ver quem eu sou agora. Porque se eu estou agindo pela minha carne, pelo sentimento, quando alguém me afronta, você sabe o que é afrontar? Quando alguém te provoca ali, quando alguém vai lá e pisa no seu calo, no seu ponto mais fraco, normalmente você quer se mostrar melhor que a pessoa. Quando alguém fala algo de você que você não gosta, você responde. Quando alguém te xinga, normalmente você responde, você quer, digamos assim, eu vou responder à altura agora, você vai ver. Né? Tá achando que eu sou o quê? Jesus poderia ter entrado na onda do diabo e ter saltado. E ter saltado ali. E colocado tudo a perder, e a gente não estaria aqui agora. Mas se eu temo a Deus, que é o princípio de tudo, o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? Eu saber como agir em cada situação. Então, se alguém está ali me provocando, se alguém está me afrontando, fazendo bullying, alguém está ali me ridicularizando na frente de todo mundo, me zoando, eu não vou ser igual àquela pessoa, porque todas as vezes que eu respondo, que eu xingo, que eu grito, eu estou me colocando no mesmo nível do outro. Eu não sou melhor que ele. Aparentemente você está, não, sou melhor agora. Eu dei uma resposta mais forte, calei a boca dele. Não, você caiu na onda do diabo. Você foi na mesma ondinha do mar de lama. Você está indo junto com o esgoto. Então, estar à altura é eu me colocar abaixo de Deus. Isso é temer a Deus. Eu sei que Ele está acima de mim. Eu quero agradar a Ele mais do que eu quero agradar o meu sentimento. Por isso eu não respondo à provocação. Então eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou dar lugar ao orgulho, eu não vou dar lugar ao sentimento. Foi o que Jesus fez. Eu quero agradar a Deus mais do que eu quero responder ao diabo, porque ele queria responder ao diabo. Com certeza. Com certeza. Queria colocar o diabo no lugarzinho dele, mas ele já sabia que o diabo está abaixo dos nossos pés. Quando você teme a Deus, o diabo já está abaixo dos seus pés. Mas se você entra na provocação, você perde. E é só isso que o diabo precisa, né? O diabo não precisa de muita coisa. Só de você deixar aquilo entrar dentro de você, para ele já é uma porta. Já é uma porta para depois ele ir lá e entrar. Então, o Senhor Jesus, ele fechou logo. Ele não deixou espaço. Ele não deixou brecha nenhuma. Mas, quando é com a gente quer se deixar levar pela nossa emoção. Mas é uma escolha que você faz ali em 1 milésimo de segundo na sua mente. De você dar a resposta ou de você ficar calado naquele momento. Porque quando a gente confia em Deus, até nisso, até nas pequenas coisas, até no seu pensamento, você para, não vou fazer isso. Você se freia, porque o Espírito Santo, ele está ali, ele te dá um alerta. Ele não te impede, mas ele te dá um alerta. Ele te dá um sinal assim, atenção. E se você se deixar levar pelo seu sentimento, você vai passar direto.
Mas se você ouvir a voz de Deus, obedecendo, aí você vai conseguir se frear. E outra coisa que você tem que prestar atenção aqui, que ele não ficou de conversa com o diabo, ele não ficou debatendo. Ele não ficou ali falando, você está querendo que eu suicide? Está querendo que eu pule? Está achando o quê? Ele não ficou de conversa com o diabo. Ele deu resposta direta, mostrando quem ele era. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu não vou tentar Deus. Eu não vou colocar Deus em teste, porque Deus, a gente não tem que fazer teste com Deus. Precisa você fazer teste com Deus? O projetor está dando aula de inglês aqui. Calma aí, tá tendo interferência aqui. Alguém dos Estados Unidos está entrando aqui. Ok? É o pessoal das galáxias que a gente falou. Querem participar também, né? Então, não fique de conversa com o diabo. Quando vier um pensamento na sua cabeça, você fazer besteira, usa a palavra de Deus diretamente. Fala, eu quero agradar a Deus mais do que a mim mesmo. Quando vier o pensamento, vê pornografia, vai lá, é só entrar no link, ninguém vai saber. Ninguém está vendo. O diabo está ali do seu lado, te soprando, te tentando. Vai direto. Eu não vou tentar Deus. Eu não vou colocar os meus olhos no que não devo. Não fica debatendo, não fica argumentando, não. Você só precisa de uma certeza, que Deus é mais importante do que a sua vontade. Tá? Vamos seguir então? Deu para entender aqui? Deu para entender? Ficou claro? Ok. A arma, acima de tudo, é o temor a Deus. Tá? E pela terceira vez, olha só, olha o teletransporte aqui de novo. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Olha só, saiu de Jerusalém agora, foi novamente para um lugar deserto. Foi novamente para o alto do monte. O que é um lugar alto, hein? O que vocês lembram de monte alto, quando a gente fala assim de lugar bem alto? Algum lugar que você lembra de outro lugar da Bíblia? Que as pessoas subiram assim no monte bem alto? Abraão, quando foi sacrificar Isaac, que mais? Monte Carmelo, no desafio lá de Elias. Oi? Moisés e Josué. Também na situação de quê, Lelê? A terra, só a terra prometida. Ah, tá. Ok. Quando Deus foi, quando Moisés viu a Deus, só isso. Só isso. Só isso que aconteceu. O que mais? Quem lembra? Monte Sião, que é o quê? É o mesmo lugar que a Cibele falou. É o Monte Sião. O que mais? Monte Sinai, que é o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. Tá afiado na Bíblia, hein? Monte Calvário, é aí que eu queria chegar. Parabéns. Onde Jesus depois foi sacrificado? Onde estava a cruz? No monte. Então, olha só. Para onde o diabo levou? Para um monte muito alto. Que foi lá também no Hermon, que ninguém lembrou. No Monte Hermon, onde teve a transfiguração. Que também ele viu ali Elias e Moisés. Elias e Moisés. O que te lembra isso? Todas as vezes que Deus se manifestou para um homem de Deus, foi no monte, né? Então, ele levou Moisés, o desafio, o sacrifício de Abraão. Então, não era um lugar qualquer, um monte alto. Era um lugar onde Deus se manifestava naqueles lugares. De certa maneira, assim, estava mais próximo ali do céu, né? E falando de Jesus no Monte Hermon, ele foi um encontro ali muito especial. Encontrou com Elias e com Moisés. Então, os discípulos que estavam ali estavam assim, o que está acontecendo? Então, ali naquele monte, Deus estava falando com eles. Estava ali um encontro, não era um encontro qualquer. Então, Deus estava se revelando ali naquele lugar, o Monte da Transfiguração. Então,
você via as pessoas, você não via a pessoa em si. Você via que Deus estava ali naquele lugar, não era qualquer pessoa que estava ali. Então, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Deus. Então, o lugar alto, ele mostra isso para a gente. Ele mostra que a gente está mais próximo de Deus e aquilo que Deus quer falar com a gente, geralmente a gente tem que estar realmente num lugar afastado. Afastado aqui desse mundo, porque se a gente não se elevar para entender aquilo que Deus quer, aqui embaixo, aqui nessa terra, Deus não consegue falar com a gente, espiritualmente falando. Quando a gente está no nível espiritual baixo, a gente tem muitas interferências na voz de Deus. Então, quando a gente se coloca em outro lugar, no lugar mais elevado, distante da terra, a gente está se elevando ao nível de Deus. Claro que a gente não vai chegar lá, mas Ele entende, Ele vê. Então, Ele fala com a gente, porque Ele está vendo que a gente não quer ficar aqui embaixo. Então, sempre quando eu vejo assim, é um lugar alto, é uma representação de um monte. Quando a gente está assim, sempre quando eu estou num prédio, eu fico olhando para o céu, meu Deus, parece que está tão pertinho. Às vezes a gente está aqui na school e aí a tarde está tão bonita, dá vontade assim, oh meu Deus, por que o senhor não desce logo? Eu me imagino assim, poxa, já pensou eu aqui, Jesus está descendo assim para buscar a igreja? Então, é um lugar de elevação espiritual. E foi outra afronta que o diabo fez com Jesus. Porque para quem não sabe, você não percebeu ainda, o diabo sempre quer imitar tudo que Deus faz. Né? Desde de quando ele foi expulso do céu, ele é um pirata. Sabe, pirateiro? Não pirata do olho tampado. No pirata que imita, sabe? Produto pirata, que é falsificado, é a mesma coisa. O diabo, ele quer falsificar ali tudo, quer distorcer tudo que é santo. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Porque da mesma forma que a gente vê Deus levando os homens dele, os heróis da fé, para o monte, para o sacrifício, você também vê o Nimrod construindo aquela torre de Babel, quem lembra? Construindo a torre porque ele queria estar onde? Mais perto do céu. Olha que interessante. E quando a gente fala, digamos, das estrelas piratas desse mundo, onde que o diabo leva elas também? Quando está lá o show, você não lembra de alguma coisa quando você vê assim que está acontecendo um show? Está lá tipo um famosete desse mundo. Não tem um lugar mais alto também? Onde o artista fica? O que o palco lembra que está aqui atrás? Olha só, que imitação barata, mais pirata, mais... Não vou falar a palavra, não. Ok, vocês já entenderam, né? Quer dizer, tudo o que Deus faz de perfeito, o diabo quer contaminar. Então, a mesma coisa, voltando aqui, quando você está lá no mundo virtual, isso aqui também acontece. Quando você está lá, olhando lá o TikTok, olhando o Instagram, admirando os famosos que estão lá nas dancinhas, o diabo está tentando tirar você do lugar de sacrifício real para o sacrifício pirata, sacrifício virtual. Então, ele também faz isso com as pessoas. Ele finge, digamos assim, ele finge que você está na altura. Ele finge que você está ali, o conquistador, como ele fez com Nimrod, que era famoso caçador, quer dizer, alguém tinha uma fama de valente, de alguém tinha um nome, e aí ele quis se elevar. E o fim dele foi trágico, tá? E o povo que o seguia também. E dali nasceu toda a maldade que você conhece hoje no mundo. Então, quando o diabo foi lá, transportou para um monte muito alto, e o que ele fez ali? Porque você sabe que no monte também você está exposto. Lá no alto do monte não tem onde você se esconder, você está exposto. Todo mundo está ali te vendo. Só que ele queria mostrar algo para Jesus, olha só. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mas é bobo mesmo. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, tem um preço. Quem quer a glória do mundo, quem quer a fama do mundo, quem quer as riquezas do mundo, tem um preço. O que ele queria que Jesus fizesse? Como?
prostrado. Como é que as pessoas estão hoje? Vou só fazer uma representação, não sei se o senhor consegue me acompanhar aqui. Como é que você está? Prostrado. Porque quando você sai disso aqui, você está com a sensação de quê? Está esgotado, está prostrado. Você não consegue nem erguer a mão, nem para pular o botão do miojo. Você não consegue. Oi, tá tonto, é assim. É assim que as pessoas estão. Quer dizer, você quer a glória do mundo, você está adorando o diabo. Todas as vezes você está admirando lá o mundo, você está lá parado, vidrado, está lá com a sua cabeça baixa, olha só a posição. Como que você está? Prostrado, adorando. Isso é muito sério que eu estou falando. Você está ali completamente prostrado, você está adorando, porque quando você está lá admirando alguém que não é Deus, admirando a obra de outra pessoa, você está adorando aquela pessoa. Ah, isso é muito radical, né, tia? E assim, não é nem só adorando, você também está desejando ter aquilo. Porque você está dando crédito para aquela pessoa que não serve a Deus, mas você está desejando ter a fama que ela tem. Porque ela está lá postando vídeos, postando fotos, com os melhores produtos para as meninas de maquiagem, para os meninos tem os games. Então você está desejando, poxa, e se fosse eu? Você queria também ter aquilo para você. Essa é a vontade da nossa carne. É nisso que o diabo ele quer fisgar a gente. Porque hoje na igreja tem vários blogueirinhos cristãos, né? Mas será que é cristão ou só quer like? Hoje no Morning Show foi um rapaz que com 12, 13 anos virou MC, era da EBI, aí virou MC da igreja, cresceu na igreja e foi para a glória do mundo. Imagina, né, o que aconteceu. Depois você assiste lá o Morning Show, tá no Univer Vídeo. Você vai ver a história do Paulo, o que aconteceu com ele. Então, é essa a condição. Eu te mostro a glória do mundo. Hoje não precisa ir para o alto monte, não, ó. Daqui você Daqui você vê toda a glória do mundo. Você não precisa nem ir para o monte. Não. Ele não precisa, ele te transporta para cá. Ele já te transportou. Você fica preso aqui. E mostra a glória e os reinos do mundo. Os reinos do mundo. Bem diferente do reino de Deus. Completamente oposto. A gente falou sobre isso 3 meses, né? O reino do mundo versus o reino de Deus. Você percebeu bem claro a diferença. E a glória deles. E fez a proposta. Eu te dou tudo isso com coisa que é dele, né? Com coisa que é dele. Se prostrado me adorares. Então Jesus falou, não quer mais conversa não, ó. Já deu. Já. Você já perdeu, Satanás. Você já perdeu. Vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, tem aqui uma forma de você vencer. Como a gente falou no princípio, se você está passando um problema, você está aí prostrado, está com crise de ansiedade, você não fala para ninguém, você está se cortando, você já tem esse buraco dentro de você, essa tristeza que nada tira, você já está prostrado. O diabo já te elevou e te derrubou várias vezes, não foi só uma não. Está aqui a solução. Como que eu posso vencer? Quando eu dou um basta. Jesus aqui usou autoridade, que eu e você temos. Você e eu temos autoridade. Ah, mas eu não sou obreiro, eu não sou levita, eu não sou CT. Não estou falando de título, estou falando de autoridade, da sua decisão, porque na sua decisão Deus te deu autoridade. Deus te deu livre-arbítrio para você decidir a quem você quer adorar. Para quem você vai render culto. Está aqui. Quando Jesus deixou bem claro para Satanás aqui. Vai para longe de mim, sai de perto de mim, porque só o meu Deus eu vou adorar, só a Ele eu vou render culto. A minha vida é para servir a Deus. Você dá um basta, o diabo rapidinho, ele vai se afastar de você. Porque o diabo ele não pode resistir à autoridade. E a gente tem que dizer isso todos os dias. Eu tenho que dizer isso todos os dias, você também, porque o diabo ele está ao nosso derredor. Então, enquanto a gente não der um basta nele, ele vai estar vindo. Então, ele vai, mas não é que ele vai de vez e vai te abandonar, ele vai tentar de novo.
É por isso que a gente sempre tem que estar fortalecido nessa palavra. E se você tem o temor a Deus, como a gente falou antes, você vai ter a força para resistir a tudo isso. Porque quando você teme a Deus, você obedece. E quando você obedece, você está honrando a Deus. Você está glorificando o nome de Deus. Porque se o que a gente espera aqui nessa terra é a glória, sem considerar a nossa vida eterna, se você quer a fama aqui, então, desculpa, mas a eternidade para você vai ser como? Porque a glória que Deus quer para a gente não é aqui nessa terra. Se fosse, o Senhor Jesus não teria morrido como ele morreu. Aparentemente humilhado. Porque para o mundo, para quem via, para quem não cria nele, achava graça, escarnecia. Mas Jesus sabia que a glória de Deus não é aqui nessa terra. Porque a eternidade é muito mais longa do que a nossa vida aqui na terra, que pode acabar a qualquer momento. Então, se a gente não estiver preparado para isso, então a gente corre um sério risco de ir para o inferno. E não vai ser por um tempo ou 2 tempos, vai ser eternamente. Então, o nosso basta pode ser hoje, pode ser agora. O seu basta pode ser agora. Não precisa esperar. Ah, não, eu vou me batizar nas águas. Não precisa. Quer dizer, precisa. Mas agora, se você já tomar uma decisão, o diabo já vai se afastar de você. Deus, os reinos desse mundo vão ficar por aqui. Você já sabe que a terra vai pegar fogo. Então, os reinos desse mundo vai virar o quê? Cinza. Quando pega fogo, vira o quê? Carvão, né? Cinza, não sobra nada. Então, quem escolher o reino desse mundo vai virar cinza junto com ela, vai ficar queimando no inferno eternamente. Assim de claro. Quem escolhe o reino de Deus tem uma eternidade infinita que a nossa mente nem alcança pela frente. Quer dizer, vai estar com Deus eternamente, onde não tem choro, onde não tem fome, onde não tem doença, onde não tem sujeira, onde não tem bagunça, onde não tem funk, não tem nada de ruim. Só tem o que é bom. Eu falo que o funk é a trilha sonora do inferno. Quando você entra, já está lá tocando. Tum, tum, tum. Imagina, aquilo na sua cabeça pela eternidade. Eu não quero. Então, não é pelo inferno e nem pelo céu. Sempre, desde a minha conversão, eu tenho isso muito claro. Eu quero estar perto de Deus. Não é por causa da mansão celestial, não é por causa lá do mar de cristal. Eu quero estar perto de Deus. Eu quero estar eternamente perto de Deus. Não quero que nada me afaste dele. Isso é temer a Deus. E olha o que aconteceu depois para a gente terminar. Olha que interessante. Para fechar aqui o deserto, período do deserto de Jesus, então, olha que forte isso aqui, Nathalie. Olha só, eu quero que vocês estão tendo aula de português. Presta atenção no verbo. Então, o diabo o deixa. Espera aí, mas isso aqui aconteceu quando? Não, espera aí. Quantos mil anos aconteceu isso aqui? 2000 e poucos anos, né, atrás. 2023 anos atrás, o diabo estava lá no deserto tentando Jesus. Mas não teria que estar escrito, então o diabo deixou? Não foi lá no passado? Não foi? Fala comigo, quem gosta de português? Fala aqui, dá uma réplica aqui. Então, o diabo, como tinha que estar escrito aqui? Por que está escrito, então, o diabo deixa? Cri, cri. Porque está acontecendo agora, Pedro. Está acontecendo agora, nesse exato momento, no presente. O verbo deixa é presente, não é? Quem gosta de gramática aí, gente? Ninguém? Então, não é presente? Deixa. Não, mas na minha Bíblia não. Cadê? Meu tal deixa. Vamos confirmar. Quem tem a Bíblia aqui, a CF, como está escrito? O deixa. O diabo deixa. Está acontecendo agora. Aí, com você. Está acontecendo agora aqui comigo. O diabo o deixa. Então, se eu resistir agora, se eu der um basta, seja a tentação que eu estiver passando, se eu falar, vai de Satanás, só Deus eu vou servir. Mas não é só falar, eu tenho que viver.
o diabo, ele sabe muito bem quando ele está te tentando e você está dando asa para ele. Você está de conversa lá, tomando uma aguinha com o diabo. Só você, porque ele não pode. Então, você está lá tomando café com o diabo, tá? Você está de conversa, dando trela para ele. Mas quando você fala, vai-te daqui, Satanás. Eu falo, cala a boca e fica na tua. Sai daqui. Porque eu vivo isso. Eu tenho certeza que eu não vou fazer o que ele está me sugerindo ali. Porque ele também não tem autoridade para mandar na gente. Não. Ele sugere. Então o diabo deixa. E eis que chegam quem? Os anjos. Os anjos e o... Gente, imagina a cena. Imagina. No meio do deserto. 40 dias com fome, aí vem ainda o maldito do diabo lá, tentando, te transportando de um lado para o outro 3 vezes lá, tendo que resistir, já esgotado. Só que olha o que vem depois quando você vence. Olha quem vem te servir. Uhum. O que será que os anjos serviram para Jesus? O que vocês acham? O que Jesus mais queria? Água não, água ele estava tomando, Davi. Comida, gente, comida. O que o anjo trouxe para Jesus comer? Qual comida? Hã? Pão, o que mais? Melhor. O que é a comida do céu? Hã? Maná? Quem que acha que foi maná? Vamos, tem alguém aí respondendo na live? O que vocês acham que os anjos serviram Jesus? Você que está assistindo, para a gente terminar aqui. A gente já passou 6 minutos. Alguém? Pão. Pão, nem só de pão verá o homem. Vamos lá, mas pão é bom, gente. E o pão de Israel, eu vou te dizer. É o melhor pão que eu já comi. A Tayane disse mel. Mel? Ó. Ó. O que os anjos serviram Jesus ali? Maná. Maná, ó, tá 2-1, maná. A Beth está dizendo palavras. Palavras? Não. Não, se eles vieram, eles trouxeram algo, gente. Lembra, vamos lembrar um pouquinho aqui quando isso... Não, foi Abraão que serviu os anjos, né? Foi. Dessa vez, os anjos serviram Jesus. Olha só. Abraão cozinhou para os anjos. Dessa vez, não. Dessa vez foi os anjos que cozinharam para Jesus. Agora, eu imagino, sim. Vinho? Não, gente, ele estava com fome. Vinho não mata a fome. Fruta? O que não tem no deserto? Não sei, gente, eu não sei. Pão, todo mundo está falando pão. É porque você gosta de pão. Carne? Codornizes? Eu não sei o que foi. A gente não tem como saber. Lá no céu a gente pergunta. Mas eu te garanto que foi algo muito bom. E você está ali, depois de você passar tudo isso e vir os anjos, Jesus conhecia os anjos, é claro que ele conhecia os anjos, não era só a comida, era ali a companhia também dos anjos, servindo a ele, dando para ele aquilo que ele mais gostava. E lá no céu a gente pergunta, tá? A gente vai ficando por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.